Estamos de volta, agora nós vamos falar de um assunto que incomoda muita gente, queda de cabelo. E hoje eu e o Silvio vamos receber a dermatologista Helwa Mussagazi, que vai nos explicar o porquê acontece a queda de cabelo. Seja bem-vinda, doutora Helwa. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer ter você aqui. É engraçado, esse assunto incomoda tanto as mulheres, porque a gente é muito vaidosa. E claro que ninguém quer ver o cabelo cair, assim, à torta e direito. E por muitas vezes a gente não sabe a causa. Ai, será que é genético? Será que é alimentação? Eu queria entender o porquê que cai o cabelo, exatamente. Claro, o cabelo ele é muito importante pra gente porque ele é a moldura do nosso rosto. Além disso, o cabelo ele é considerado um anexo do nosso corpo. Então, assim como o cabelo e as unhas, que eles são muito ricos em queratina, eles não são especialmente necessários para a nossa sobrevivência. Por isso que em determinados momentos da nossa vida, o cabelo responde com a queda. Ou, por exemplo, a unha com enfraquecimento. Quando a gente perde muito peso, quando a gente passa por um procedimento cirúrgico ou por uma doença. Na mulher é muito comum no período de amamentação, que é um período de mudança hormonal e mudança de vida importante, o cabelo cai. Então ele responde, ele é um termômetro da nossa saúde. E o estresse, que eu vejo ainda mais as mulheres que vivem aqui na cidade de São Paulo. Gente, bastou semanas e semanas de estresse para você ver o cabelo cair. O estresse ele tem um efeito muito importante na nossa pele. Porque hoje a gente sabe, inclusive, pensando de uma forma muito maior, que nosso processo de envelhecimento ou a nossa morte celular, ela tem um efeito genético próprio de cada um de nós, mas o ambiente, o estresse, a poluição, hábitos de vida como tabagismo, alimentação, influenciam muito nesse ciclo de vida celular. Toda vez que chega um paciente ao consultório com uma queixa de queda de cabelo, além do exame para avaliar a tração do cabelo, se quando a gente puxa o cabelo cai, como é aquele fio, como a raiz dele tá, se a gente vê aquela casquinha branca ou não, tudo isso é importante. A queda, ela é mais comum nas mulheres ou nos homens? Ou seja, os homens vão ficar mais carecas, as mulheres talvez não, e aí, como é que funciona? Isso é verdade ou é mito? Silvio, na verdade, a alopécia, ela acomete cerca de 70% dos homens e 40% das mulheres. Gente, é muita coisa. Pensando em alopécia androgenética, que é a calvície propriamente dita. É aquela que fica mais com couro mais lisinho em cima. Sim. Essa, ela atinge tanto os homens quanto as mulheres. Nós, mulheres, por termos o hormônio feminino, ele é um protetor do nosso organismo. Por isso que é muito difícil nós encontrarmos uma adolescente ou uma criança ou um adulto jovem calvo. A partir do momento que a gente entra na plenitude da vida e o nosso hormônio feminino começa a perder um pouco do efeito, aí o hormônio masculino que a mulher também tem, começa a ficar um pouco mais ativado, mais sensível no organismo, e aí ela pode apresentar uma alopécia. Certo. É porque tem as duas, né? A alopécia areata e a androgenética. E hoje em dia elas, olha, eu vejo no meu salão, por exemplo, doutora, Deve ter muitos casos. Não, tem muitos casos, Marise. Toda hora chega alguém com aquelas falhas e tal. Como é que faz pra conseguir, assim, tipo, reverter isso, voltar a nascer cabelo? Porque, assim, inclusive, antes da gente até falar de um tratamento propriamente dito, tem vários tipos de queda. Porque eu vejo em locais diferentes que você tem a queda, ou mais na lateral, ou bem na região aqui, mais central. Na verdade, o capítulo de alopécia é um capítulo enorme. Então, aqui eu exemplifiquei, por exemplo, a alopécia androgenética, que pode ser feminina ou masculina. Além disso, nós temos o eflúvio, que é a queda de cabelo programada que acontece em determinadas situações de vida, como, por exemplo, no puerpério. Isso que você falou, dessas placas esbranquiçadas, arredondadas, falhas, né? aquelas falhas sem pelo brilhante. Sim, tenho muitos. Isso é uma alopécia areata. Areata, sim. A alopécia areata, ela geralmente tem um componente genético, mas o gatilho pode ser um gatilho emocional. O estresse pode ser um gatilho. Não necessariamente genético. Não necessariamente. Só a pessoa tem que ter a predisposição imunológica. Significa que a pessoa tem uma deficiência e que ela vai corresponder em um momento de fraqueza do organismo no cabelo.
Tá? Além disso, a gente tem, por exemplo, micoses de couro cabeludo, que são as tinhas, que aí ficam essas placas também arredondadas. Ali. Eles cortam o fio. A diferença entre ela e a alopecia areata é que a alopecia areata ela é brilhante. Sim. Esse caso de tinha, você já vê o pelo, o pretinho do pelo ali. Ele fica, parece que passou uma gilete, né? Parece que cortou bem no talo, assim, parece que passou né? uma navalha. Uma navalha. Bom, mas eu sei que tem um super tratamento que vai ajudar bastante. E em todos esses casos que a gente falou, né? Tanto que pode ser uma doença ou um estresse, enfim, é o corpo avisando. Esse tratamento que a gente vai falar, que é o microagulhamento. Todos esses casos, a pessoa pode fazer o microagulhamento? Sim, e no primeiro ponto é muito importante diagnosticar a causa da queda de cabelo. Tá. Se a causa da queda de cabelo está correlacionada com uma deficiência de vitamina, com uma deficiência de ferro, a gente vai ter o microagulhamento, é uma possibilidade, mas sem dúvida alguma a gente tem que expandir a nossa prescrição e associar os outros fatores, né? O que eu tenho na minha mão aqui já? Já tem. Esse é o aparelho. Essa é a caneta de microagulhamento. Ai, que legal. Eu posso fazer quantas vezes eu quiser, tem um prazo, tem um limite, tipo, Silvio, só uma vez por mês, tá? Como é que é, doutor? A caneta de microagulhamento, ela funciona como uma micropuntura no couro cabeludo. Essa micropuntura vai promover pequenos furinhos. Aí a gente vê até um couro cabeludo. Então você imagina que o couro cabeludo ele vai ser lesado, então tem microfuros. Toda vez que eu tenho um machucado no nosso organismo, eu ativo o meu sistema plaquetário. Então eu formo a casquinha, porque as plaquetas vão lá e isso vai estimular os nossos fatores de crescimento. Então isso faz com que tenha mais irrigação na região, eu chame os fatores de crescimento para nutrir novamente o bulbo capilar que está deficiente. Que bacana. Dói alguma coisa? Não dói? Tem idade para fazer? Pode, a partir dos 15 anos, Marisa, você pode fazer. Alguma recomendação ou contraindicação, né? De repente? Eu nunca uso microagulhamento isolado. A gente sempre opta, o microagulhamento é uma técnica que já está descrita cientificamente, mas associado a ela, a gente usa sempre uma intradermoterapia quando nós pensamos principalmente numa queda de cabelo androgenética, tá? Num perfil androgenético de queda de cabelo. Porque tem uma coisa que é muito importante pra gente falar, Silvio, inclusive você que é cabeleireiro sabe bem disso, você percebe. Quando o paciente começa a perder o cabelo, não é assim, acordei, puf, não tem mais cabelo nenhum. Bem-vindo, O segredo maior é que o cabelo começa a miniaturizar. Ele começa a perder o volume. Fica mais ralinho. Fica ralinho, vai ficando bem fininho. Esse é o principal sintoma na mulher. É a rarefação capilar, é a perda de volume, é você enxergar contra a luz o couro cabeludo. Você vê que tá perdendo todos os nutrientes, parece que tá perdendo força mesmo. Essa é a sensação é o que acontece mesmo, né? É como ela disse agora há pouco, o corpo tá falando alguma coisa. Tá no momento de você procurar um médico, procurar ajuda, porque tem resultado, a prova tá aqui. Agora, você falou que não só isolado a gente faz o microagulhamento, você tem um conjunto de elementos, porque eu acho que não dá para usar só uma coisa, porque cada caso é um caso, como você falou, né? Você identifica. Agora, nesse caso que a gente estava mostrando com esse conjunto, vamos supor que a pessoa tem uma alopecia areata, como você falou. Eu sei que depende muito do fator genético, depende de como a pessoa vai responder. Mas você tem um prazo, assim, para fazer esse tratamento? Ou você vai sentindo como vão surgindo os fiozinhos novos, né? No caso especificamente da alopecia areata, a infusão de corticoide é uma das formas de tratamento. O microagulhamento você pode usar também, mas nesse caso a principal método de tratamento é a infiltração de corticoide. O microagulhamento associado com a intradermoterapia, ele é muito consagrado nos casos de alopecia androgenética, porque aí eu vou estimular o meu bulbo capilar a voltar a produzir o cabelo. A ter a substância mitótica ali que faz a divisão
divisão celular, a ter mais nutriente, mais colágeno naquele bulbo, que hoje nós sabemos é muito importante, assim como a vitamina D. Então, os últimos estudos também demonstram que a vitamina D, ela não é importante só para os ossos. Sim. Ela também é muito importante e tem uma resposta extremamente favorável no couro cabeludo, no bulbo capilar. Coisa, não sabia. Você vê que é um conjunto de coisas que a gente precisa... É porque você fala assim, ai, meu cabelo tá caindo, é porque eu fiz regime, porque eu não comi bem. Também pode ser. Não, mas assim, não é só uma coisa. Não é só um fator. São vários fatores, eu sempre falo isso para minhas clientes. Não é só uma coisa, são vários fatores que levam a esse resultado, da falta, da queda, da falha, das entradas. Eu acho que assim, tirando as doenças, se a pessoa levar uma vida com equilíbrio... Raramente a gente vai ver uma queda tão excessiva de cabelo, né? Legal. Tirando as doenças. Mas tem a doença, claro, a gente sabe como funciona, mas dá pra você fazer um tratamento. Quero agradecer muito a sua participação. Obrigado, foi demais. por ter vindo aqui. Gente, ela é uma biblioteca, né? Nossa, quanta informação. Tem que voltar aqui, Tem viu? que voltar mais vezes. Agradecer mais uma vez, doutora Hélua Mussa Gazi, dermatologista. O telefone para quem quiser entrar em contato é 11 3675 1211, 3675 1211. Muito obrigada. Obrigado, Muito obrigada. Obrigado por participar aqui do nosso programa e volte sempre, viu? Obrigada.